Rodolfo tá fazendo uma fezinha no time dele, hein? E você, ainda acredita no seu time? Baixe o aplicativo da Bet Nacional e jogue com responsabilidade. Vamos falar sobre Flamengo, porque as coisas ainda estão. O fervor dos bastidores do Flamengo ainda estão em alta temperatura. Seguinte, cara, saiu aqui uma notícia de que o presidente do Flamengo, o BAP, já decidiu em demitir o Boto. E a mesma coisa que ele fez com o Felipe Luiz, só demitiu quando tinha contratado outro, ele estaria fazendo com o Boto também agora. Tipo, tá lá só cumprindo o aviso prévio. Vamos entender, a matéria foi do GE, que disse o seguinte, ó, presidente do Flamengo, BAP, já decidiu que vai demitir José Boto e contratar um novo diretor de futebol. O dirigente português sofre rejeição do elenco e dos funcionários no Ninho do Urubu. Há um desgaste muito grande. O ex-zagueiro Fábio Luciano, que esteve conosco aqui, um baita cara, comentarista da ESPN, foi sondado. Edu Gaspar, de saída do Nottingham Forest, também foi cogitado, mas ainda não foi procurado. BAP avalia o formato. Ou o Fla contratará apenas uma figura para mandar no futebol, ou dois profissionais, um com perfil mais executivo, com conhecimento de mercado e outro mais de vestiário. Boto continua no cargo até somente até BAP contratar a reposição. Meio cruel esse jeito, né, de trabalhar, enfim. Os caras lá dando sangue, mas tipo, já estão fora, e aí tipo, você vai meter, aí você contrata e agradece e fala tchau, irmão. Tchau, Aviso querida. prévio, né? Sei lá, e assim, aviso prévio é quando você avisa, né? Aqui não tem aviso nenhum. Avisa na hora de demitir, avisa O pela aviso, empresa. o aviso tá pela imprensa. Tá aí pela imprensa, quem avisou foi o GE aí. E Felipe, detalhe, o BAP disse a conselheiros que o Flamengo estava em risco com o Felipe Luiz como treinador. Vamos entender aqui essa história. Em um discurso de pouco mais de 6 minutos, o BAP afirmou que o ano do Flamengo estava em risco com Felipe Luiz no comando do futebol e disse que o seu cargo exige tomadas difíceis de decisão, por mais que ela incomode os torcedores. Até no hino a gente quer vencer, vencer, vencer. Dentro desse preceito, olhando no espelho para mim mesmo, está absolutamente claro que isso estava muito em risco esse ano. Eu tinha que tomar uma decisão. Beleza, tomou, só que agora que vença, 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 porque senão é o teu irmão que tá na reta, no sentido com a torcida, porque o torcedor foi contra. Então, se assumir uma responsa, vamos ver se o time vai corresponder. Minha responsabilidade como presidente é avaliar esses fatos e me questionar se o que estamos vivendo vai levar o Flamengo ao ano vencedor. Quando a resposta é não, ou você corrige o rumo ou você muda. A tentativa de correção de rumo foi feita. Em algum momento nós entendemos que isso não era possível e tomamos a decisão de que tínhamos que ter tomado. Ele continua dando explicações com relação à demissão mais absurda da história do futebol brasileiro. Só o futuro vai dizer se ele acertou ou se ele errou. Vai depender dos resultados desse time e do trabalho do novo treinador, o Léo Jardim, Leonardo Jardim, que Felipe o BAP tem que se preocupar bastante, viu? Porque uma curiosidade sobre o Leonardo Jardim. De acordo com a imprensa grega, em 2013, o Léo Jardim foi demitido do Olympiacos por ter se envolvido com a mulher do presidente do clube. Caramba, mano. Jardim deixou o Olympiacos com 17 jogos, 14 vitórias, 3 empates e 0 derrotas, cara. Mas comeu a mulher do presidente. Então que o BAP abra o olho, né? Caralho, por essa eu não esperava, hein, velho? Cara, tava aqui ouvindo atentamente já. Nada. De 0 a 100, velho. Cara, pois é. Esse post saiu em 2020 pelo Planeta do Futebol, cara. É muito bom, cara. Comentário ali embaixo do cavalinho do Cruzeiro. Pedrinho BH, não apresente sua esposa, por favor. Não queremos ter que demitir o Mister. Caraca, velho. É muito bom. Cara, é fato que o Leonardo Jardim chega num furacão, né, cara? Já chegou ontem, inclusive o nosso querido Renan Rodrigues gravou lá no nosso Instagram
dos maiores Judas do futebol brasileiro, né? Um videozinho ali rápido, relembrando alguns casos. E o Leonardo Jardim estava no vídeo, né? Citado porque cometeu a ingenuidade, talvez, digamos assim, de ter dito que no Brasil só trabalharia no Cruzeiro, né? E menos de um ano depois está lá sendo apresentado no Flamengo. E acho que foi uma das primeiras perguntas que ele respondeu na coletiva, foi justamente essa, assim. Não, etc. Fui ingênuo de falar aquilo. Hoje estou aqui no Flamengo, enfim. Sinal que, cara, deve ser muito difícil chegar para ser chefe num lugar onde os caras que você vai comandar não queriam ter você ali, né? Gostavam do ex-chefe, no caso o Felipe Luiz. Inclusive, isso eu acho que pode até refletir no jogo de domingo já, cara, contra o Fluminense. Imagina o Leonardo Jardim dando instruções ali pros jogadores, os caras, tipo, cagando e andando pra ele, assim, ah, beleza. Chega ali na hora do meio do campo, ó, rapaziada, vamos jogar por nós aí, já era. E é isso, cara, ele vai ter que conquistar o grupo Eu acho que ele pouco a vai pouco. conquistar, viu? Porque ele é muito carismático, esse cara, velho. É, se o cara pegou a mulher do presidente do clube, bom de lábio ele deve ser, né, cara? Cara, e ele é, velho. As entrevistas dele são legais, ele é simpático. Ele é puta até. Olha esse desempenho no Olympiacos, cara. 17 jogos, 14 vitórias e 3 empates. Tudo bem. Futebol grego e tal, mas quem que consegue fazer um negócio desse? Ele é bom. Pra mim, eu já dizia, ele era o melhor treinador do futebol brasileiro aqui ano passado. E acho E assim que jogando de muita. forma reativa, tá? E acho que muita gente vai rodar com ele, tá? Nesse time do É, Flamengo. então, essa é a minha curiosidade, cara. Muita gente vai rodar com ele, porque ele, assim, se o trabalho tiver os mesmos preceitos táticos, e a gente vai descobrir esse ano, porque o elenco do Flamengo e do Cruzeiro tem características muito diferentes. A gente vai Muito. descobrir esse ano se ele é um cara adaptável a um estilo de jogo ou se ele adapta os jogadores ao estilo de jogo dele. Se o estilo de jogo dele for o que ele fez no Cruzeiro, se aquele é o estilo de jogo dele, muitos jogadores vão rodar no Flamengo e não tem condições de jogar daquela forma. Mas Sim. vai ser um time forte, cara. Ah, não, isso Vai com ser um time, certeza. vai ser um time forte e muito competitivo. Tô muito curioso pra ver como que vai ser e vai demorar um tempinho, né? Porque eu acho que no começo é meio que sobre o convívio ali. Vamos lembrar que ele demorou a acertar o time e o trabalho no próprio Cruzeiro. Ele chegou a dar uma entrevista coletiva no Cruzeiro que ele tava pressionado a ser mandado embora, cara. Depois do Dizendo jogo com o Mushuki Runa, eu lembro disso. e ele falando, ele detonou o grupo publicamente. Lembra disso? Ele falou que os Sim, caras não estavam correndo, que os caras não estavam competindo, que se eles não competindo. competissem, quem iria embora era ele. Ele falou uma porrada, um E ele bolão, mudou o time, né? mudou o time e aí a coisa Tirou, começou a dar certo, cara. tirou Gabigol, tirou Dudu, tirou o Wallace, tirou Fagner. E se você for olhar para a característica dos jogadores que mais brilharam naquele Cruzeiro, um atacante de velocidade, que é o jogador que o Felipe Luiz tanto queria, inclusive o Caio Jorge, que foi a busca do Flamengo no início da temporada sem sucesso. E aí você olha para o plantel do Flamengo hoje. Como que você imagina que ele vai tentar montar uma estrutura de um time rápido, de um time que compete muito no meio de campo, que o Flamengo controla os seus Eu adversários, foi a acho maior que posse de bola do futebol brasileiro em 2025, cara. eu acho que o Bruno Henrique pode virar centroavante com ele. Se ele quiser replicar o que ele fez no Cruzeiro, Uma jogar boa. com o assim, se for pra replicar mesmo, o Arrascaeta não joga. Então eu acho que não vai Então, ser uma réplica, porque aí seria o Paquetá atrás do Bruno Henrique, o Paquetá dando uma de Matheus Pereira ali e o Bruno Henrique de centroavante, um meio-campo, dois volantes que são muito, quem que são os mais rápidos, formiguinha sai jogando no Flamengo. O Flamengo tem uma característica de não volantes tem. mais posicionais, o Jorginho, Pulgar é mais a assim também, o por mais que Pulgar seja até, o Pulgar cincão, até ele não é tem, rápido. mas ele até tem uma dinâmica, né? Tem Tem, uma mas ele não dinâmica de ele não é jogo. rápido. Mas o Pulgar joga nesse time. E eu O também Pulgar, acho que vai ele não jogar, vai vai ser abrir o mão do primeiro Pulgar, volante. vai ser o primeiro. Aí resta saber o que ele vai fazer, quem vai ser o segundo volante dele. Eu acho que quem tá ameaçado nesse time aí é o Jorginho, cara. Eu também acho. O Jorginho é Não muito é, lento, cara. não é um jogo de intensidade que o Leonardo Jardim gosta. Não. Mas, cara, às vezes a gente descobre que o Leonardo Jardim também
sabe formar times de outras maneiras, assim. É um cara mais híbrido. Ele tá há muito pouco tempo aqui no Brasil pra gente tirar maiores conclusões do trabalho dele, sabe? Uma temporada Sim. só. Vamos esperar. Mas eu tô curioso pra ver como é que vai ser esse trabalho no dia a dia, no Big Brother, que é o Flamengo ali. Tá mais E, animado que o Big Brother, mano. e dentro do campo, o que ele vai fazer, em termos táticos. Estou curioso. E a pressão do BAP que dê certo, hein? Porque senão o BAP tá na roda, irmão. E pode perder o título carioca pro Fluminense já no domingo e isso dá. É um Isso jogo já traz só? uma pressão. Um jogo só. Vixe. Vixe, Maria. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser. Que hora que é esse jogo, hein? Não sei. Deixa eu ver aqui. Se o jogo do Palmeiras é 8h30. Palmeiras é 8h30. Então deve ser 4 horas ou 6h30. 6 horas. Vou assistir pra caralho esse jogo. 6 da tarde. Vou assistir pra Dá caralho. pra assistir também. Vou assistir muito. Ficou interessante esse joguinho aí. Essa O Fluminense acho que pelejinha. é favorito. Não acho. Acho que é 50-50 aí. É que o Fluminense. O Fluminense é o pai do Flamengo, né? É. O Flamengo veio do Fluminense, né? Então. Tem que Papai, respeitar, né? enfrentar o papai, né? Então vamos ver o que vai Papai acontecer. Bial.